trevas sem ter Jesus. Sim, desafio, né? Nossa, o que eu fiz foi terrível de se fazer. Até hoje, Deus precisa ordenar que você faça. Sim. E não por conta própria. Isso. E eu fiz aquilo por conta própria, sem Jesus, sem nada, sem fé, com raiva de Deus, né? Com raiva do mundo, eu fiz. E a partir daquele dia, minha vida muda. Pra certo? pior. Pra pior. Pra pior. Por quê? Eu comecei a rejeitar comida, eu não queria comer. Eu comia, não queria comer, a comida começou a me enjoar, então eu praticamente não comia. Assim, eu comprava uma besteirinha que quando eu ia trabalhar, colocava na minha boca e estava tudo certo, mas sentar e almoçar e jantar, eu não conseguia mais fazer isso. Só que você não tem Jesus, você não sabe que ali é uma batalha. Você não sabe que aquilo está sendo uma retaliação para sua vida. Você não sabe, você não tem Jesus na vida. Você não sabe. O Espírito Santo está ali para te mostrar. Sim. Certo? E aí eu comecei a emagrecer. Foi onde eu falei, pele, né? As pessoas, isso demandou um certo tempo, praticamente uns 6, 7 meses. Eu emagreci a olho nu. E tinha pessoas que achavam que eu estava doente. Eu não estava doente, né? Só que eu não sentia mais o gosto da comida, o paladar. Eu não tinha mais. Foi roubado o paladar. Foi roubado o paladar, foi roubado o gosto pela comida. Foi roubado. Então eu me alimentava de besteirinha, assim, que só para... Mas não que eu sentasse e tivesse o prazer de me alimentar, não, né? E aconteceu algo lá em casa, que minha mãe teve que ir para São Paulo para cuidar de um sobrinho dela que estava se divorciando. E como eu estava trabalhando em Itanhaém, eu fiquei morando em Itanhaém, né? E aí eu fiquei morando na casa de uma colega minha, numa edícula de uma colega minha, porque a casa que nós morávamos era de aluguel. Minha mãe falou assim, Leide, vamos para São Paulo? Eu falei, não, a senhora vai porque eu continuo trabalhando. Pode deixar que eu vou ficar morando aqui na casa da minha amiga, que ela tem uma edícula. Eu falei com ela, ela vai me deixar aqui, papapá. Tá bom. Minha mãe foi para São Paulo, Zona Leste, e eu fiquei lá em Itanhaém trabalhando, né? E sem comer nada, assim, diminuindo. Cada dia era 1 quilo, Hoje o pessoal fala muito do Monjaro, né? Aquele meu ali era espiritual, porque era cada dia 1 quilo que eu ia diminuindo, né? Sim. E sem vontade de comer. Porque você tá doente, Dileide. As pessoas não me reconheciam na rua. Se eu estava vindo a uma certa distância, a pessoa sabia que era eu quando eu chegava perto. A retaliação veio nisso. Entende? E eu já praticamente, assim, eu já estava sentindo já as consequências no próprio sangue. Meu sangue estava enfraquecendo, né? Assim, meu sangue não estava mais vermelho, ele estava com uma tonalidade bem mais clara. Claro, sim. Bem mais clara, né? Então já estava entrando uma doença ali que podia me levar para óbito, ou seja, você vai morrer, foi dito isso para mim, né? E eu trabalhando, até o dia que eu não consegui voltar para trabalhar. Eu me deitei, cheguei do trabalho, e eu lembro que a casa da minha amiga ficava aqui na frente, ficava na edícula dela aqui, e eu nunca fui muito de conversar com as pessoas assim, em volta. Era o trabalho para casa para casa. E aí eu peguei, vim do trabalho, bem magra, já estava com 48 quilos na época, né? E eu, assim, eu sou uma pessoa que eu não nasci magra, eu não sou magra. Sim. Entende? Eu luto para não engordar muito. Jeito que você ficou, só que eu tava né? secando, e aquilo era errado secar daquela forma, assim. Muito rápido. É muito rápido. E aí eu vim do trabalho e entrei para dentro da edícula, fechei a porta e fui dormir. E aí me deu uma febre muito alta do nada, viu? Aquela febre, eu tava sozinha, não tinha mãe, não tinha ninguém mais, né? E eu não tive força para levantar da cama para chamar a minha colega que morava em frente. Eu não tive essa força, eu não conseguia sair da cama. Eu fiquei 3 dias. Eu entrei em sonolência e só acordei depois de 3 dias. Só que as pessoas achavam que eu estava indo trabalhar e que eu estava voltando do trabalho. Como eu era uma pessoa que eu não conversava com ninguém praticamente, era sempre na minha, então ninguém sentiu minha falta, pelo menos na vizinhança. Na empresa sentiram. Na empresa sentiram, porque eu faltei 3 dias, certo? E depois dos 3 dias, eu lembro que eu acordei e eu consegui levantar da cama, sair da cama. Né? Se você perguntar o que aconteceu da hora que você dormiu, deu aquela febre alta, você dormiu até você levantar. Eu não sei, eu só sei que eu não consegui levantar da cama. Sim. Quando eu consegui levantar da cama foi depois de 3 dias que eu levantei da cama. Levantei, abri a porta, saí e a mãe da minha colega pegou e falou assim, você não foi trabalhar hoje? Eu falei para ela assim, olha, eu acho que faz uns 3 ou 4 dias que eu não vou, tinha sem noção de tempo. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, eu cheguei aqui no dia tal, tive febre, deitei, tô levantando agora. Você tá maluca, Direide? Como você tava aí sozinha passando por isso? Eu falei, não sei, eu não conseguia levantar, não conseguia pedir ajuda. Sim.
Eu falei, mas hoje eu vou trabalhar. Eu estava meio fraca. Eu falei, eu vou trabalhar. Fui trabalhar. Aí o meu patrão, né, um contador, aí ele falou assim para mim, o que aconteceu? Você faltou 3 dias, Edileide. E ele sabia que minha mãe estava em São Paulo, que estava morando sozinha. Aí eu peguei e falei para ele, eu tive uma febre alta, deitei, dormi e acordei hoje. E aí ele se assustou. Aí ele falou assim para mim, ó, quando Deus quer tirar vocês de um território, ele tira, tá? Aí ele falou assim para mim, Edileide, eu gosto muito do seu trabalho. Só que é o seguinte, eu vou fazer um acordo, você vai para perto da sua mãe. O que aconteceu com você foi muito perigoso. Imagina se você tivesse morrido. Você tá sozinha. Você ficou 3 dias em cima de uma cama, Edileide. Eu falei, foi. Tu falou, na verdade, pro senhor, 3 dias. Tô levantando hoje. Eu vim trabalhar hoje. Ele falou, não, então a gente vai fazer um acordo, você vai pra perto da sua mãe lá em São Paulo, não vai ficar sozinha aqui, Sim. tá? Agora, quando você voltar pra cá, a porta vai estar aberta. A hora que você quiser trabalhar, a porta tá aberta. Mas eu não vou deixar você ficar aqui mais sozinha. Sim. Deus usa quem ele quer, né? Isso. Deus usa quem Da ele forma quer. que ele É. quer. E aí eu falei pra ele, então fechou então. Já que o senhor vai fazer um acordo comigo, eu vou receber meus direitos, tá tudo certo. Ele, tá bom. E naquele dia foi feito todo o procedimento da rescisão, aquele negócio todo, tal, né? E aí ele falou, né, você vai querer cumprir o aviso, não vai? Eu falei, não, eu cumpro o aviso, eu cumpro o aviso. Aí ele, olha, cuidado. Eu falei, não, eu cumpro o aviso, pode deixar. Aí sim, magérrima, né? E aí cumpri o meu aviso depois de um mês e fui embora para São Paulo, para perto da minha mãe, lá na Zona Leste. Sim. E lógico, minha mãe me via quase toda semana, né? Agora, os 3 dias que eu fiquei em cima da câmera, ela nunca soube. Eu nunca contei, Sim. né? Aí eu falei, mãe, eu fiz um acordo lá no escritório e eu vou vir para cá, vou procurar emprego aqui em São Paulo, eu vou ficar aqui perto da senhora. Ela, Leide, que bom, tava tão preocupada com você lá sozinha, que não sei o quê, papapá. E aí eu fiquei em São Paulo. Só que eu achava que eu ia ter uma vida lá em São Paulo, e não era. Deus estava me tirando de um território onde a minha morte tinha sido decretada, onde havia demônios territoriais, onde havia potestades ali, né? Que estavam ali já enviados para destruir a minha vida, e estava conseguindo destruir a minha vida. Aí Deus me arranca daquele território e me leva para São Paulo, para outro território. Então Deus, muitas das vezes, ele arranca a gente de um território para outro, né? A gente vai perecer aqui, ele arranca daqui para outro, né? Para a gente sair daquela influência. Porque ali eu estava debaixo daquela influência. Quer dizer, em Itanhaém, aonde eu tivesse, sozinha, aonde eu tivesse, havia um decreto de morte para mim. E a potestade que opera naquela cidade, elas estavam ali para me destruir. Né? Porque houve uma mensagem, você vai morrer, tá? E aí eu fui para São Paulo e procurava emprego para lá, e não encontrava de jeito nenhum. Você com 20 anos, não arrumar um emprego em São Paulo, né? E eu não achava aquele emprego, não achava de jeito nenhum. Até e minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica em São Paulo. Sim. Tinha um vizinho que era da Assembleia de Deus e pegou amizade com a minha mãe e convidou minha mãe. E minha mãe falou assim, Leide, vamos para a igreja? Eu me revoltei. Falei, eu não vou coisa nenhuma. De jeito nenhum. Vai a senhora, eu não vou não. Não tô aqui para isso. Meu Deus. Eu tinha pavor. E aí ela falou, não, mas eu vou. E ela foi. Quando ela veio, foi o pastor e a esposa do pastor que trouxe ela de carro. Até porque a primeira vez que ela foi na igreja, ela morava ali perto. A igreja era bem perto da casa onde eu estava. E era um sobrado. E eu lembro que eu fiquei esperando a minha mãe na parte de cima do sobrado para ver a hora que ela ia chegar. Né? E ela chegou de carro. Né? E aí desceu um senhor alto e uma outra senhora e desceu a minha mãe. Sim. E aí eu vi quando minha mãe apontou lá para cima, me mostrando, né? E aí eu fiquei achando tudo aquilo muito esquisito, mas o meu pensamento já começou, né? Eu falei, aposto que é o pessoal da igreja que tá atrás da minha mãe, se entrar aqui, o negócio vai ficar feio. Se entrar aqui, o negócio vai ficar feio. Se me chamar, eu não vou descer. Já estava preparada, né? Preparadíssima. Só que minha mãe entrou sozinha. Aí minha mãe chegou muito contente, falou, nossa, Leide, que culto maravilhoso, tem os meninos que estavam vendendo umas coisas para limpar fogão, isso é uma casa de recuperação, e ela trouxe, ela comprou as coisinhas. Aí eu olhei para aquilo lá e falei assim, que balela, mãe, imagina, esse pessoal tá mentindo para você, e você ainda comprou isso aqui. Aí comecei. Minha mãe falou assim, eu mostrei você pro pastor, eu falei, aquele que tá abaixo era um pastor? Eu falei assim, eu mostrei você pro pastor. Aí eu falei assim, eu não quero saber dele aqui, eu não quero pastor aqui, e eu nem vou para essa igreja, mãe, nem vou. Aí ela falou assim, você sabe o que o pastor disse? Ele falou assim, não quero saber. Ele falou assim, que em 3 dias você vai para a igreja. Eu falei, nunca. Eu falei, mentiu, mais um mentiroso. Ô povo mentiroso. Eu falava isso, eu estava revoltadíssima. E tinha né? Já tinha aquela influência, né? Já tinha aquela influência, né? Mesmo assim, com o pé perto
da tumba, cova da ali. cova, ele estava me achando gente, né? E eu falei, não quero saber dele Você aqui. não tinha sabedoria, Não né? tinha, Assim, não tinha iluminação do Deus Espírito na sua Santo, não. vida. Não tinha, não tinha. Aí eu peguei e falei para ela assim, mas aí ele mentiu. Aliás, a vida desse povo é mentir mesmo, né? É mentiu. Jogou dinheiro fora, mentiu, que não sei o quê. Blá, 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 blá. Aí comecei, uma fúria muito grande. Uma fúria entrou em mim. Sim. Entrou uma fúria. E minha mãe falou assim, não, daqui a 3 dias ele falou que você vai, Leide. Eu falei, mas coitado, você vai ver, mãe, que é mentira. Falei para ela. Resultado, né? Passou os 3 dias, só que no segundo dia o vizinho me chamou para ir para a igreja. Sim. O vizinho que levou minha mãe para a igreja me chamou. Ele foi lá na porta, aí chamou minha mãe, aí eu apareci, ele falou assim, vai você para a igreja com a sua mãe, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu vou, né, para ser boazinha. Ah, tá bom, eu vou. Aí quando ele virou as costas, Falsidade. quando ele virou as costas, Meu Deus. quando ele virou as costas, Meteu o nossa. pau no... Eu falei, tá vendo que eu não vou, que não sei o quê, que pipipi, que papapá. E aí entrou uma fúria enorme dentro de mim. Outra fúria enorme. E quando foi de tarde, me chega uma prima, sobrinha da minha mãe, praticamente, não sei se era sobrinha, mas se é prima minha, eu não entendo muito essas coisas assim, né? Primeira prima, né? Sobrinha da minha mãe. É prima. Prima. É prima, É né? prima. É. Então, o que que aconteceu? Ela chegou com uma caravana de mulheres diretamente de Aracaju para um evento na igreja dela que ia ter da congregação cristã lá no Belém. Tia, a gente pode ficar aqui, dormir aqui? A gente vai ficar uns 3 dias aqui. Minha mãe pode? Aí deixou aquele monte de mulher. Falei, não vai dar certo. Aí que as mulheres entraram e já dobraram o joelho, colocaram o véu, dobraram o joelho. E eu olhava para aquilo me dava um ódio tão grande. Por que minha mãe deixou isso acontecer? Isso foi no segundo dia, Sim. né? Sim. O pastor me chamou, o rapaz me chamou, eu não quis ir. À tarde chegou essas mulheres que ia ficar 3 dias lá em casa, né? Resultado, no terceiro dia, elas estavam tomando café. E o meu quarto ficava assim e a cozinha ficava aqui. E eu tinha que abrir a porta do quarto e passar pela cozinha. Pela cozinha. Resultado, eu não abri a porta do quarto, eu fiquei dentro do quarto trancada. Né? Eu falei, e elas estavam tomando café na cozinha. Sim. Enfim, tinham feito oração e estavam tomando café e falando das coisas de Deus. E eu, dentro do quarto trancada, falei, tá vendo que eu não vou sair aí fora agora? Porque Deus tem obra na sua vida. E eu fazia isso comigo mesmo. Eu falava isso para mim mesmo. Você já sabia. Eu me olhava no espelho e eu ficava no espelho falando comigo mesmo no espelho. No espelho, falando, eu olhava para minha cara no espelho e falava comigo mesmo. Você não vai, Edileide, imagina. Vão falar um monte de coisa, é tudo mentira. Você não vai. Você não vai, Edileide. Você não vai. Eu falando comigo mesmo, arrazoando, né, como diz a Bíblia, consigo própria. Resultado, me chamaram lá na frente de casa. E como eu estava procurando emprego, eu achei que era emprego. Aí eu tive que abrir a porta e passar pela cozinha para atender lá na porta. Aí eu abri e passei que nem um vento, correndo. Aí cheguei lá, não era. Ela não sei quem, queria falar com não sei quem. E aí eu peguei e falei, atendi a pessoa e voltei correndo para dentro do quarto. E bati a porta. Eu não dei nem bom dia, nem boa tarde para aquelas mulheres, eu não queria conversa com elas. Sim, Né? sim. E bati a porta do quarto e fiquei dentro do quarto. E era de manhã isso. E aí uma senhora que estava lá falou assim para minha mãe, porque eu ouvia do dentro do quarto, dava para mim ouvir o que elas conversavam. E essa senhora falou assim para minha mãe, quem que é ela? Minha mãe falou assim, é minha filha, traz ela aqui. Eu falei, ai. Eita. Eu falei, não. Quando Deus quer falar, não tem onde se Eu esconder. falei, não tá falando isso, ela não tá falando isso. Minha mãe, ô Leide, lá da cozinha. E eu dando de surda, eu falei, não vou responder. Não vou responder. Minha mãe chamou umas 4 vezes, Leide, ô Leide, ô Leide, eu quieta. Eu falei, essa mulher quer falar comigo, não vou lá. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Minha mãe vai insistir, né? Quer saber? Eu vou me apresentar. Mas só que assim, eu vou fazer uma cara feia. Eu vou fazer um semblante horroroso. Essas mulheres vão ter medo de mim. Elas não vão nem ousar falar alguma coisa pra mim. E abri a porta. Aí encostei no canto, falei, o que você quer, mãe? Assim. Aí minha mãe falou assim, eu não. Ela quer conversar com você. Era uma senhorinha de 60 e poucos anos, olho bem azulzinho. Aí eu falei, o que a senhora quer? Tipo assim, sai de perto de mim. Sim. Né? E eu estava fazendo de propósito isso. Lógico que é uma influência, mas... né? Eu sei. E o que a senhora quer? Aí ela falou assim para mim, eu preciso falar algo de Deus para você. Eu falei, então fala. Da porta, eu estava na porta, eu fiquei.
Aí ela falou assim, vem pra cá, pra perto. Aí eu falei, a senhora não consegue falar daí? Ela falou, eu queria que você viesse aqui pra perto. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui pra perto dela, aí ela olhou dentro do meu olho, muito dentro do meu olho. Ela virou e falou assim, Deus tinha uma obra grande na sua... Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Ah, e não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?